Tá dando para ouvir bem, né? Ah, então tá joia. Então, pessoal, um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu não vou conseguir ficar vendo, né, o rostinho de vocês, vou ficar falando aqui para minha tela, mas se precisarem falar alguma coisa, Marcelo me ajuda nisso, né, Marcelo? Se tiver alguma dúvida, alguém quiser falar alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? Então vamos lá. A proposta hoje, né, é falar sobre Mindful Eating, Mindfulness para transtornos alimentares. E aí, a gente vai começar falando um pouquinho sobre esses transtornos, né? Como é que a gente tem hoje em dia o entendimento sobre esses transtornos alimentares, né? Então, assim, são doenças mentais graves que são caracterizadas por distúrbios no comportamento relacionado à alimentação. E a maior parte das pessoas que desenvolvem transtornos alimentares, aí em torno de 70% delas, apresentam comorbidades, né? Transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtornos do neurodesenvolvimento, uso de álcool ou substâncias e transtornos de personalidade. E a prevalência, principalmente em crianças e adolescentes, é moderadamente alta, apesar de existir ainda muitos casos subdiagnosticados, né? Então, eu trouxe aqui para vocês dados dessa última pesquisa, uma pesquisa global, né, em crianças e adolescentes, e eles trouxeram uma proporção geral de 22,36%, né, de prevalência aí desses transtornos, uma prevalência significativamente maior no sexo feminino em relação ao sexo masculino, e que, em relação à idade e IMC, eles são mais prevalentes e mais elevados com o avanço da idade e com o avanço do IMC nessa população. Tá bom? Com relação aos artigos, pessoal, eu vou deixar para vocês disponível depois uma pastinha, tá? Com todos os artigos que eu estou citando, para vocês não terem que prestar muita atenção nisso, tá? Nesse momento, e ficarem mais aqui comigo, mais atentos, mais prestando atenção mesmo na aula, tá bom? Então, gente, as principais características diagnósticas que nós temos hoje pelo DSM-5 e pelo CID-11 são anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar. Então, eu não sei se todo mundo conhece um pouco, né, sobre esses transtornos, então, minimamente, né, a anorexia nervosa, ela é uma restrição da ingesta calórica em relação às necessidades, levando a um peso corporal significativamente baixo, um medo intenso de ganhar peso ou de engordar, e a forma que essa pessoa vê a sua imagem corporal influencia a sua autoavaliação quanto ser humano, né, quanto indivíduo. E em relação à bulimia e ao transtorno de compulsão alimentar, eles têm uma característica em comum, que é a compulsão alimentar, né? Que é definido mais ou menos assim, né? Como um período, você fecha um período determinado de, por exemplo, 2 horas, e é onde há uma ingestão de uma quantidade de alimentos definitivamente maior do que a maioria dos indivíduos consumiria no mesmo período, e está associada à sensação de falta de controle, né? Durante esse momento de ingestão alimentar. E aí a diferença entre eles é que a bulimia nervosa, você vai ter esses episódios recorrentes de compulsão alimentar, mas eles vão ser seguidos de comportamentos compensatórios inapropriados, tá certo? E a forma corporal influencia também indevidamente a autoavaliação do indivíduo, como na anorexia nervosa. E na compulsão alimentar, a gente vai ter também esses episódios recorrentes de compulsão, com um sofrimento marcante em virtude desses episódios, mas sem associação com o uso recorrente de comportamentos compensatórios. Esses episódios são muito perturbadores e frequentemente são acompanhados por sentimentos negativos, como culpa e nojo. E aí nós temos também, nesses mesmos grandes documentos, a definição de outras condições clínicas relacionadas à alimentação, que é o transtorno restritivo evitativo, pica, ruminação e outros transtornos especificados ou não, né? E a gente tem aí, no transtorno restritivo evitativo, a falha persistente em satisfazer as necessidades nutricionais associada à perda de peso ou deficiência nutricional, e dependência, às vezes, né, de nutrição enteral, de suplementos nutricionais, né, e tem uma influência marcante no funcionamento psicossocial. Pica se refere à ingestão de uma ou duas ou mais substâncias nutritivas não alimentares de forma persistente, podendo, né, trazer
condições clínicas importantes, ruminação, regurgitação repetida de alimento depois de ingerido de forma frequente e diferente do vômito induzido, tá bom, pessoal? E outros transtornos, né? Então, por exemplo, anorexia nervosa atípica, bulimia com baixa frequência ou duração limitada, compulsão com baixa frequência, transtorno de purgação sem episódios de compulsão, síndrome da alimentação noturna e um monte de outras características aí que a gente pode encontrar dessas condições, tá bom? E além disso, nós temos também outros tipos de comer transtornados, né? Que são comportamentos alimentares inadequados e não saudáveis, que podem ou não estar associados a um transtorno alimentar. Né? Então, a gente tem o comer emocional, o descontrole alimentar, o belisco, a ortorexia, vigorexia, druncorexia, pregorexia, jejum compensatório. Né? Então, são todas essas condições que têm alguma relação com a alimentação e muitas vezes também uma associação com a imagem corporal, né? Com a saúde e com a qualidade de vida. Então, os transtornos alimentares, eles têm aí, de uma forma geral, uma tríade, que a gente não pode nunca se esquecer, né? Então, a gente tem uma relação do corpo com a comida e com as emoções. Então, corpo, insatisfação ou distorção de imagem corporal, ou até mesmo as duas coisas, insatisfação e distorção de imagem corporal. Comida, desconexão com sinais internos de fome e de saciedade. E emoções, baixa capacidade de reconhecer, nomear e lidar com essas emoções. Então, essa é uma tríade muito comum, tá certo? De sintomas de transtornos alimentares. E aí, com relação à etiologia desses transtornos, a gente sabe que ela é extremamente complexa, multifacetada, não se restringe a isso que eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Mas queria trazer minimamente, né, que a gente pode ter aí fatores biológicos, psicológicos, familiares e socioculturais influenciando, né, na gênese desses transtornos. Então, fatores biológicos, a gente tem genética, tem alterações neurobiológicas, tem o próprio surgimento da puberdade, né, que causa uma série de turbilhões aí nos adolescentes. Como fatores psicológicos, baixa autoestima central, perfeccionismo clínico, problemas interpessoais, baixa regulação emocional. Com relação às questões familiares, ambientes familiares disfuncionais, prática e incentivo paterno a dietas, a gente sabe que é uma coisa, né, importante, e comentários negativos dos pais em relação ao peso e em relação à alimentação dos seus filhos. Além disso, temos também os fatores socioculturais, né, como pressão estética, padrões de beleza, cultura da dieta, bullying e gordofobia. Então, pessoal, a ideia aqui não é de forma nenhuma esgotar esse tema, mas só trazer uma pincelada, porque eu acho que cada um desses fatores aqui daria uma aula de 1 hora, pelo menos, para a gente conversar, né? Mas vamos lá. E aqui, pensando nesse último, né, que é o fator sociocultural, que é uma coisa extremamente importante que todos vocês estão carecas de saber, né, como as mídias sociais, como a pressão pelo corpo magro idealizado, como a cultura da dieta, ela tem realmente uma influência muito grande, né, no estado emocional e nos transtornos de humor, não só de crianças e adolescentes, né, mas de adultos também, muito, né? Então, a gente sabe hoje que um dos principais fatores desencadeantes, deflagradores para o início de um transtorno alimentar é a dieta, tá certo? Essa dietinha restritiva que a gente tá careca de saber, dieta da lua, dieta da sopa, dieta, tantas outras dietas que a gente vê por aí, né? Então, o convite agora é para que a gente pense junto sobre esses mecanismos, né? O que está acontecendo aí na cabeça dessas pessoas, de uma forma geral. A gente tem essa influência social, que aí eu vou colocar aqui não só das mídias sociais, mas vou também colocar da família, né? Que a família hoje também pode influenciar bastante. Tá certo? Isso tudo vai gerar um desejo de corpo perfeito, né? Uma baixa insatisfação com a sua imagem corporal, uma baixa autoestima. E essa pessoa também, nessas próprias redes sociais, ela encontra pessoas que estão orientando como fazer para mudar essa realidade, né? E em síntese, elas estão
agrupadas dentro dessa tríade, força, foco e fé, né? E aí a pessoa fala, é isso mesmo, é isso que eu tenho que fazer, então eu vou para a dieta, e eu vou para a dieta restritiva, né? E aí o que que acontece? 1 milhão de coisas podem acontecer, né? Eu trouxe alguns cenários para a gente discutir juntos, acho que refletir, né, na verdade, juntos, que vamos pensar aqui primeiro nesse cenário um. Então, tem uma pessoa que gosta muito de comer, né? Aliás, como a maioria das pessoas, e ela começa uma dieta muito restritiva e ela fica muito triste porque ela está fazendo essa dieta, né? E aí ela começa a aumentar o desejo dela, o desejo por comer vai ficando muito maior, dia após dia. Ela vai ficando, né, extremamente angustiada e sob uma pressão interna muito grande, até que chega um dia que acontece alguma coisa e ela tem uma desinibição, né? Pode ser emocional, uma causa emocional, uma causa externa, e ela vai ter um episódio de compulsão alimentar, de comer transtornado, alguma coisa desse tipo. E aí ela fica muito chocada com tudo isso, restringe novamente, e aí depois de um tempo vai haver de novo essa desinibição, porque aí depois que houve a primeira, a segunda é bem mais fácil, né, da gente ter uma segunda, né, como o professor Itamar falou tão bem aí, né, e descreveu esse ciclo, né, de tentativa de segurar e soltar, né, e desencadear, na verdade, né, novos comportamentos, a pessoa vai entrando nesse ciclo, e aí vem a culpa, e aí, pela culpa, ela restringe de novo e desinibe de novo e fica nesse ciclo, né, com um grande sofrimento psíquico que pode levar a transtornos alimentares. Cenário 2. Então, uma pessoa que tem um perfeccionismo clínico, um perfeccionismo muito exagerado, né? E ela tem essa característica de personalidade muito forte, ela começa a fazer a dieta e ela é mais firme, porque ela tem uma rigidez cognitiva muito grande, né? E aí ela perde um pouco de peso no início, e aí ela recebe elogios da sociedade, né? E aí é tão importante a gente parar e pensar um pouco nisso também, o quanto a gente elogiar uma pessoa que está perdendo peso pode atrapalhar e pode incentivar essa pessoa a continuar um comportamento que esteja sendo muito nocivo para ela, né? E às vezes as pessoas não fazem isso por mal, mas ninguém sabe como ela perdeu aquele peso, né? Como ela emagreceu, como foi aquele processo. Muitas vezes só existe o elogio. E aí o que que ela interpreta disso, né? A minha vida depende disso. Nossa, essas pessoas me elogiaram, eu não posso fracassar com eles. Eu tenho que continuar nesse processo, né? E aí ela perde mais peso, né? E entra num estado gravíssimo, por exemplo, de anorexia alimentar, no qual aí tem um desenvolvimento grande também de alterações metabólicas, alterações neuroendócrinas, né? E aí isso reforça aquele comportamento e instala-se realmente um transtorno alimentar ali. Cenário 3. Eu estou ali na minha dieta super feliz, estou conseguindo, estou fazendo um monte de receitas diferentes, vivo nas redes sociais pegando receitinha, as coisas estão fluindo, eu estou fazendo a minha dieta e de repente acontece um evento estressor muito grande. E aquilo ali me gera uma série de emoções desagradáveis e essa pessoa não sabe lidar muito bem com essas emoções, né? E ela tem uma desregulação emocional aí. E aí vem fuga, alívio das emoções, né? Então, é insuportável viver tudo aquilo. Não dá para conviver com aquelas emoções. Então, como é que a gente pode fazer, né? Então, as pessoas em busca de o alívio ou de fuga dessa emoção, ou param de comer, no caso da anorexia nervosa, ou comem demais, né? No caso da compulsão ou da bulimia. E tudo isso pode desencadear e gerar transtornos alimentares. Cenário 4. A pessoa está fazendo uma dieta, está se esforçando, está se empenhando, e aí ela vai para a balança, ela vai em busca de um reforço positivo e ela teve uma perda de peso insuficiente. E aí ela sente aquela pressão social muito grande e ela tem aquela sensação, né? Nunca vou conseguir. Não é para mim, isso é muito difícil. E aí ela sente, né, uma necessidade de conforto, né? Porque ela está se sentindo insegura, está se sentindo desconfortável, e aí ela vai em busca de alguns alimentos ditos proibidos, né? Os comfort foods,
né? E aí ela come aquele alimento e sente uma série de emoções positivas, gostosas, prazerosas. E aí vem aquele famoso já que, né? E aí, já que eu comi isso, então isso pode abrir portas para uma compulsão e aquele ciclo de culpa, de purgação e desenvolvimento de transtornos alimentares. E por fim, cenário 5. Gente, como eu sou nutricionista e atendo há muitos anos, tem muitos cenários que eu poderia trazer aqui para vocês, mas eu trouxe alguns diferentes, tá bom? Para que vocês possam ir refletindo comigo sobre a gênese, né, desses transtornos alimentares. Aí a pessoa tá ali, ela tá fazendo a dieta, ela tem uma perda de peso satisfatória, ela fica feliz, aí ela acaba a dieta. Só que ela tá totalmente desconectada dos sinais internos dela de fome e de saciedade, porque a dieta diz quanto ela tem que comer e onde, ou que horas e quanto ela tem que comer, né? E aí ela fica perdida. Ela perde essa conexão com seus sinais internos de fome e saciedade. E aí ela volta para a vida dela normal, e aí não sabe mais lidar com aquilo tudo, e tem alterações também que a gente sabe, né? Hormonais, né? De queda na taxa metabólica basal, e tudo isso faz com que essa pessoa ganhe peso. E aí ela, chateada, volta para a dieta e fica nesse ciclo, né? Interminável aí, que pode também desencadear um transtorno alimentar. Tá certo? Então, a gente sabe que esses transtornos alimentares, com o passar do tempo, eles vão trazendo ativação cerebral, tá certo? E funções neurocognitivas vão sendo afetadas, principalmente quando a pessoa desenvolve o vício pela comida, né? A gente estava falando agora há pouco sobre o vício por substâncias, mas também já existe, né, esse termo na nutrição, né, de vício por comida. E a gente sabe que essas alterações cerebrais, elas vão reforçando todo esse sistema e a manutenção desse quadro, né? Mas aí vem aquela pergunta: as dietas, elas sempre vão desencadear transtornos alimentares? Sempre que uma pessoa começar uma dieta, ela vai ter transtornos alimentares? A resposta é não, ainda bem, não é verdade? Então, é preciso sim que haja também fatores predisponentes, como aqueles que eu falei, e fatores de risco. Então, os fatores de risco que estão sendo mais estudados hoje em dia e que estão saindo aí nas revisões sistemáticas são a genética, o gênero, o status socioeconômico, minoria étnica, exposições na infância e no início da adolescência a essas temáticas, a esse tema, né, a toda essa problemática, traços de personalidade e condições de saúde mental comórbidas, microbiota gastrointestinal e reações autoimunes, esportes de elite, né, como sendo também muito utilizados. Não, aí eu vou colocar aqui, além do esporte de elite, vou também trazer o balé, né? Que não é um esporte, mas é uma dança também que pode ser um fator de risco, né, para o desenvolvimento desses transtornos. A distorção de imagem corporal e a influência social, né? Então, é uma combinação de diversos fatores, né, muito intrincados, muito é, difícil até da gente compreender direitinho quem começa, por quê, qual é a linha direitinho, né, de raciocínio que desenvolve esses transtornos. Né? E aí eu trouxe esse estudo brasileiro aqui, que avaliou 1.358 adolescentes, né, é, e eles encontraram aí, né, essa associação de pressões midiáticas, autoestima, distúrbio total do humor, né, sintomas depressivos, IMC e percentual de gordura, afetando negativamente a insatisfação corporal e isso fazendo, né, trazendo essas pessoas para comportamento de risco, para transtornos alimentares. E aí eu deixo sempre esse convite de reflexão, né, para todos vocês. Vocês controlam ou cuidam da alimentação de vocês, né? Então eu acho que essa problemática dos transtornos alimentares e da alimentação transtornada, que a gente não tem tantos dados assim de prevalência e que eu imagino que seja ainda muito mais prevalente do que o de transtornos alimentares,
estão aí, né? É um tema que realmente afeta hoje muitas pessoas. E eu deixo essa reflexão, né? O mais importante é a gente trabalhar esse cuidado da nossa alimentação e não um controle sobre ela, tá bom? E aí, então, a gente tem, né, esses componentes relevantes nos transtornos alimentares, que são a dieta restritiva, a insatisfação corporal, os afetos negativos e a desconexão, tanto dos seus sinais internos de fome e saciedade, como desconexão com a natureza, com o ambiente, né, que está produzindo esses alimentos. E aí a gente tem aí, né, uma elevada ruminação mental, a gente tem uma baixa regulação emocional e uma baixa interocepção, baixa autoconsciência. Então, todos esses elementos, para vocês que estão aqui nessa disciplina de mindfulness, né, e que já estão carecas de saber a definição de mindfulness e os elementos de mindfulness, eles nos levam a crer que mindfulness é uma opção, né, para trabalhar todos esses elementos e ajudar de alguma forma essas pessoas. Né? E aí, em relação à atenção plena mesmo, então, né, já temos aí. Esses estudos que eu estou trazendo para vocês, pessoal, são todos revisões, tá bom? Sistemáticas, com ou sem meta-análise, para trazer uma evidência científica mais robusta. Tá? Então, a atenção plena, ela é inversamente associada à psicopatologia dos transtornos alimentares, aí com um efeito de tamanho médio. A baixa atenção plena está mais fortemente associada à insatisfação corporal, compulsão alimentar e alimentação emocional. E as facetas de mindfulness, né, de não julgamento e de agir com consciência, tiveram uma correlação mais forte com com a psicopatologia do TA, elucidando a potencial utilidade de cada uma dessas facetas da atenção nas intervenções, né? Então, isso pode nos ajudar a direcionar as intervenções, focando um pouco mais nessas facetas de mindfulness. Então, né, vem aquela perguntinha que eu acabei respondendo antes da hora. Mindfulness pode ser útil? Sim ou não? Então a gente tem aí, né, que sim, né, duas revisões, trazendo mais duas revisões para vocês, dizendo que direcionar a atenção plena pode ser promissor no alívio dessas psicopatologias, principalmente, né, a do transtorno de compulsão alimentar, a da alimentação emocional e insatisfação corporal, principalmente com foco do não julgamento e no agir com consciência, e que abordar essa falta de consciência do momento presente e a defusão cognitiva numa fase anterior do tratamento pode revelar-se uma estratégia clínica eficaz para aliviar um conjunto de sintomas dos transtornos alimentares. E aí eu trouxe aqui para vocês, pessoal, um modelo hipotético de mecanismos de ação de intervenções baseadas em mindfulness nos transtornos alimentares. Né? Então, esse modelo ele mostra aí que a redução, que a intervenção baseada em mindfulness, ela vai promover, pode, né, promover aí uma redução do pensamento negativo repetitivo e melhoria nos traços de atenção plena, de autocompaixão, de descentralização, flexibilidade cognitiva, regulação emocional, consciência interoceptiva dos sinais de fome e saciedade, né? E tudo isso vai mediar parcialmente ou totalmente o efeito na melhora dos sintomas de transtornos alimentares. Então, esses seriam aí mais ou menos os mecanismos que a gente está estudando para tentar elucidar melhor, né, toda essa temática. E aí, por que que eu falo, né, tá estudando? Porque é tudo muito novo, tá certo? Se mindfulness, né, começou lá com John Kabat-Zinn em 1979, o Mindful Eating começou em 2009, mais ou menos, assim, a ter publicações relevantes nesse tema, nessa área. Então, é tudo muito novo. Né? Então, trazendo aqui um compilado para vocês das eficácias das intervenções baseadas em mindfulness no tratamento, né, dos transtornos alimentares, eu trouxe aí algumas revisões, né, de 2013 até 2025, que juntas elas trazem, né, muito mescladas, mas de uma forma geral, sim, a gente consegue ver redução da insatisfação com a imagem corporal, mudanças no IMC em participantes com anorexia e bulimia, e nenhuma mudança em questão de IMC em pacientes com transtorno da compulsão alimentar, redução dessa compulsão alimentar e dos afetos negativos, e
que as intervenções baseadas em mindfulness, projetadas especificamente para tratamento da compulsão, tiveram maiores efeitos nessa redução do que intervenções baseadas em mindfulness direcionadas para outros resultados de saúde. Tá? E aí temos esse outro estudo aqui que traz, né, que essas intervenções, se a gente olhar aqui, eles têm resultados equivalentes com grupos controles de intervenções psicológicas. Então, mostrando realmente aí uma possibilidade, né, de tratamento adjuvante, né? Dizendo até que eles são equivalentes. E aqui em cima, se a gente observar, foram superiores a grupos controles passivos, né, que não tinham outras intervenções. Mas eu acho bom a gente comparar com intervenções ativas aqui, principalmente intervenções psicológicas, né? E aí eu vou trazer para vocês, né, um parêntesezinho que não é exatamente em transtorno alimentar, mas é em comportamento alimentar transtornado, que foi a minha pesquisa de doutorado que eu defendi no ano passado, em que eu é, avaliei, né, essas mudanças no comportamento alimentar pós-tratamento de mindfulness, né, tratamento após intervenção de mindfulness e de compaixão, com pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, mas tinham o ganho recorrente de peso. Né? Então, o objetivo desse meu trabalho foi avaliar a eficácia e viabilidade dos programas MBHP e do programa ABCT versus tratamento usual desses pacientes, nesse comportamento alimentar transtornado e na capacidade de gestão do peso desses pacientes que estavam nesse processo de ganho recorrente. E aí, bem sucintamente, não tenho tempo para isso, eu vou trazer minimamente aqui, que o que a gente encontrou de significância estatística foi que os pacientes submetidos ao protocolo do MBHP, eles tiveram uma redução aí no belisco repetitivo, no rebelisco compulsivo e no descontrole alimentar. Né? E aí vocês vão ver aí T0, T1 e T2. T0 é antes da intervenção, T1 imediatamente depois da intervenção e o T2 6 meses depois da intervenção, com um tamanho de efeito médio aí para essa redução do descontrole alimentar e um número necessário para tratar de 4,93, que significa que é como se você tivesse que tratar. Vamos arredondar para 5, né? Você precisa tratar 5 pessoas para que uma delas seja beneficiada com esse protocolo. E esse é um número, para quem não conhece, extremamente relevante e positivo, né? Então, qualquer número menor que 10 é considerado muito satisfatório e muito interessante. E aí nós tivemos esses resultados com que tipo de prática, com que frequência de prática e com qual duração dessas práticas, né? Então, eu vou colocar aí no momento T1 e T2. A gente teve aí 84, 70% de participantes que declararam que estavam, né, fazendo a prática regular. Assim, dos que responderam, né, pessoal? A prática que eles responderam que era a mais frequente era a prática de respiração. O tempo de duração dessas práticas foi de 3 a 5 minutos, mas com uma alta frequência, mais ou menos aí no mínimo 4 vezes por semana. Então, prática regular com alta frequência e curta duração, né? Foi o comportamento desses participantes aí durante esse período de pesquisa. E em relação ao peso, né, nós percebemos aí que não houve mudança significativa, estatisticamente significativa no peso, o que nos faz interpretar que houve uma manutenção no peso, né? Partindo ali do T0 para o T2, a gente tem 8 meses, né, de pesquisa. Então, pessoas que estavam nesse processo de ganho de peso conseguiram manter esse peso por 8 meses, né? Então, isso também é um dado bem relevante. Então, essa minha pesquisa ela tem várias implicações clínicas, né? Primeiro, pelo fato de ter sido entregue de forma online, facilitando aí esse acesso das pessoas às intervenções, a manutenção do peso, né? Auxiliando nessa promoção do controle da obesidade, a alta frequência e curta duração de práticas realizadas pelo programa de mindfulness, né? O MBHP, mostrando que isso é mais possível de se aplicar no cotidiano, né? Por mais que o protocolo nos oriente a fazer 45 minutos de práticas no final do programa,
As pessoas praticaram bem menos do que isso e mesmo assim nós tivemos, né, resultados favoráveis. E a melhoria no comportamento alimentar no protocolo do MBHP. No protocolo de autocompaixão, nós não tivemos melhorias no comportamento alimentar, tá bom? Mas tivemos essa manutenção do peso. E aí, agora falando um pouco sobre o Mindful Eating, né? Mindful Eating é considerado a abordagem não dieta, né? Então, ela vem em contraposição a todo esse movimento de dieta, a todas essas essas pressões sociais que nós estamos sentindo, né? Eu não vou nem dizer assim que a gente vê, a gente sente, né? Na pele, aí o impacto dessas abordagens. Então eu, né, trouxe aqui um lindo prato de feijoada, bem volumoso, tá certo? Dizendo que sim, é possível a gente consumir qualquer alimento, né? Desde que nós estejamos conectados com o nosso interior, conectados com os nossos sinais internos de fome e saciedade, desde que a gente se proponha a tirar o máximo de prazer de cada bocado dessa experiência e que a gente trabalhe em nós as atitudes mindfulness enquanto a gente está comendo, principalmente abrindo mão da culpa, né? Então, é uma abordagem libertadora. Eu acho que essa é a palavra assim que mais define, né, essa abordagem do mindful eating. E é a arte da presença enquanto se come. Olha, gente, é muito legal. Vou até trazer ele mais para frente para vocês. Esse é o título de um artigo científico, né, que eu acho muito, muito bonitinho, muito lindinho, né? Então, a gente tem como objetivos nesse Mindful Eating auxiliar o indivíduo a saborear o momento e também saborear a comida, estimulando a sua presença plena para experimentar, né, esse alimento, estimular a interocepção, cultivar a autoconsciência e a autoaceitação, desenvolver equilíbrio emocional. E o objetivo não é perder peso, né? Embora seja altamente provável que isso possa acontecer como uma consequência. É uma abordagem orientada para o processo e não para o resultado. Então, a gente tem diversos princípios, né, como ajudar a encontrar e a depender de uma sabedoria que todos nós, né, possuem, ajudar a cultivar essa sabedoria interna, mas também cultivar a sabedoria externa, descobrir os próprios padrões alimentares e como mudá-los ao longo da vida, desenvolver uma relação mais natural e equilibrada com a comida, com todos os alimentos, promoção de autocuidado e autoaceitação, comer visando qualidade e não quantidade, e fazer as pazes com a comida e com o corpo. E sim, nós temos, né, as atitudes do mindfulness que a gente traz para o mindful eating, obviamente, né, de não julgar, de ter paciência com todo esse processo. Afinal de contas, né, essas questões alimentares, elas são questões crônicas, muitas vezes de longos anos, longo prazo. Né? Cultivar a mente de principiante a cada momento de refeição, confiar no processo, cultivar essa ausência de esforço, né, que é o oposto do força, foco e fé, né? A aceitação e deixar ir, né, aquilo que não está legal para o momento. E aí eu trago aqui para vocês, pessoal, diferenças na relação da prática de mindfulness com a prática de mindful eating. Nós temos duas diferençazinhas aqui que foram trazidas por Mantsius em 2020, que é em relação ao momento da prática, né? Então, mindfulness você é convidado a fazer a prática de mindfulness em qualquer momento. No mindful eating, o convite é para você fazer essa prática quando a pessoa está comendo ou pensando em comida. E em relação à observação imparcial e não julgamento, que é uma das atitudes mindfulness, né? Então, nos protocolos de mindfulness, você é convidado a fazer isso em todas as experiências, mas só que no mindful eating é impossível você ter uma observação imparcial e não julgamento nos seus sinais fisiológicos de fome e saciedade, porque você vai precisar, durante a prática, ir percebendo essa alteração de fome, essa alteração de saciedade, para que ela te auxilie nesse momento, inclusive do início da refeição e também te auxilie no momento de término, né, de escolha de quando eu vou terminar essa refeição.
E o centro, né, o Instituto de Treinamento de Mindful Eating da Jean Christeller e da Andrea Lieberstein, eles trazem aí 10 passos, né, 10 dicas para que a gente possa trabalhar esse Mindful Eating, que seria: faça uma mini prática antes das refeições, verifique seu nível de fome e de saciedade antes de comer, deleite-se visualmente com a comida, observe a cor, a textura, o formato. Sinta o cheiro da comida, percebendo as nuances do cheiro em ambas as narinas. Aproveite a comida com todos os seus sentidos. Prove a comida, primeiro sem mastigá-la. Perceba o sabor, a textura, as sensações. Depois mastigue a comida, mantendo-a o mais presente possível para saborear e aproveitar a experiência ao máximo. Engula quando estiver pronto. Preste atenção ao sabor, observando quando o sabor é mais forte e percebendo e notando que o prazer diminui rapidamente. Eu acho que eu não falei direito isso aqui. Quando o sabor do alimento ele é mais intenso, ele é mais expressivo, o prazer diminui mais rapidamente. Então, se você não estiver muito atento a isso, você é despertado pela primeira mordida e você sai num piloto automático comendo. Só que se você prestar bastante atenção, você pode perceber que com o passar do tempo, enquanto você vai comendo, a intensidade do prazer vai diminuindo. E você pode adotar essa intensidade do prazer como um elemento para te ajudar a interromper essa refeição, né? Verificar os níveis de fome, de saciedade, ocasionalmente durante o lanche, durante a refeição. Antes nem se fale, né? Antes, durante, no fim da refeição também, na verdade, em todos os momentos. E reserve um momento para refletir como a comida chegou até você, o que foi usado para fazê-la, quem e o que estava envolvido, pessoas, sol, terra, água, fazendeiros, né? Considere a qualidade e as fontes do alimento que você está comendo. E como 10º passo, pratique, 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 né? Então a gente tem muita semelhança com a prática da uva passa, que é normalmente aí transversal a quase todos os programas de mindfulness, na verdade, mas a gente tem essas nuances, né, que diferenciam um pouco o programa. E nós temos alguns protocolos formais de Mindful Eating já publicados, né? Que o mais estudado hoje em dia é o MBAT, que é o Mindfulness Based Eating Awareness Training, que é o que eu sou formada, né? Eu sou formada nesse protocolo. Ele é uma junção aí do MBSR, da TCC, e ele tem uma duração, não são de 12 semanas, são de 12 encontros, está escrito errado. O da Chosen Base, né, da Char Wiking, que é Mindfulness Eating Conscious Living, que é uma mistura aí do MBSR com o MBCT, tem 8 semanas, e o Eat for Life, da Lynn Rossi, que é uma mistura do MBSR com Intuitive Eating e Yoga, e tem duração de 2 semanas. Aqui eu trouxe para vocês diversas escalas que nós temos hoje que podem medir o Mindful Eating. Vocês vão ficar com esse PDF, então eu deixei isso para vocês terem mais esse conhecimento, tá bom? E a convergência, né, em relação à prática de mindfulness. Eu falei um pouco da divergência e a convergência, ela tem a ver com a consciência do momento presente, com a aceitação e com o descentramento. Então a gente tem aqui esse estudo realizado por Tapper em 2022, muito interessante, né? E que ele vai trazer essa presença, esse cultivo da presença no momento presente, né? E o que a gente pode desenvolver aí, né, em relação ao Mindful Eating, que é essa atenção às propriedades sensoriais ao alimento, essa atenção às sensações corporais que você está tendo ali naquele momento, com aquele alimento também, e as pistas, né, que podem, os gatilhos que podem também estar presentes naquele momento daquela refeição. Trabalhar a aceitação e o descentramento, né, principalmente na questão do vício, né, dessa impulsividade, desse desejo muito forte de comer, até que o professor Itamar trouxe, né, falando exatamente sobre isso, né, da importância de se descentrar e de aceitar
que está acontecendo ali, surfar na onda, né, dessa experiência e também ter acesso, né, e refletir sobre os pensamentos que são relacionados com a comida e trabalhar o descentramento desses pensamentos, né? Então eu não sou o meu pensamento e de aceitar, né, que esses pensamentos estão ali. Né, e tudo isso vai trazer, né, de novo, aceitação, regulação emocional e autoconsciência. Consciência dos sinais internos, eu acho que às vezes até eu estou sendo um pouco repetitiva na minha fala, mas né, querendo deixar bem marcado isso. Consciência das sensações corporais advindas das emoções e consciência dos padrões habituais de comportamento em resposta a essas emoções e a essas sensações todas. Né? Então, essa autoconsciência ela é fundamental no Mindful Eating. Tá bom? A gente tem, durante os protocolos, né, do desenvolvimento dos protocolos, nós temos vários exercícios de autoconsciência de gatilhos e como esses gatilhos desembocam, né, e se desencadeiam num comportamento alimentar disfuncional, né? Então, é um tema extremamente bem trabalhado, né? E o que fazer com as emoções, né? Então, esse é um tema também extremamente importante, né? Porque vocês viram lá naqueles exemplos que eu dei, né? Sempre tem uma emoçãozinha ali que pode, né, atrapalhar ou um afeto positivo ou um afeto negativo, e eles podem desencadear, né, essas sensações de ânsia por comer, de comer em excesso, ou no caso, né, da anorexia, de parar de comer em resposta a essas emoções, né? Então, quando a gente vai treinando mindfulness, a gente vai ficando com mais habilidade para des- desestruturar, digamos assim, né, desmontar, vamos dizer assim, toda essa estrutura, né, e reagir de uma forma mais alinhada, mais consciente, ao invés de agir, ou agir de uma forma mais alinhada e consciente, ao invés de reagir de forma impulsiva e automática. E a aceitação, né, de parar de lutar contra o que não pode ser controlado. E aí, aos poucos, não só a aceitação, mas também com o elemento de autocompaixão que sempre permeia todos esses protocolos e que faz parte do protocolo de Mindful Eating, né? A gente trabalhar essa autocompaixão e a gente vai, né? Então, aos poucos, se relacionando melhor com o nosso peso, com a comida, com as nossas emoções e com a nossa imagem corporal. Né? Relembrando aqui Carl Rogers, que diz que o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como sou, então eu mudo. Né? E essa máxima, ela vale muito para os transtornos alimentares, para o comer transtornado. Tá? E aí, em termos de eficácia de intervenções, né, baseadas em Mindful Eating. Então, como vocês viram aí, já temos mais recentes, né, meta-análises e revisões sistemáticas mais recentes, e poucas, né? E faz parte, porque nós temos realmente poucos estudos, poucos ensaios clínicos randomizados, né? Que nos auxiliam a maior compreensão da eficácia dessas intervenções atualmente. Mas o que a gente tem aí de eficácia, de evidência, né? Em relação a essa temática redução da compulsão alimentar, da alimentação emocional e da alimentação em respostas a estímulos externos. Peso, né? Então a gente tem aí uma prevenção de ganho de peso e também uma alternativa em relação a abordagens dietéticas. Então, né, uma revisão que falou que todas essas abordagens podem prevenir o ganho, e outra dizendo que é considerada uma alternativa a abordagens dietéticas, encontrando efeitos similares, né, de perda de peso. Em relação à melhoria da ingestão calórica ou da qualidade da dieta, né, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas pensam que vai acontecer, a gente tem muito pouca evidência que comprove, né? Então tem estudos muito favoráveis dizendo que sim, há essa melhora, e já outros estudos dizendo que não encontram melhora nenhuma. Então a gente ainda está com pouca evidência em relação a essa temática. E também pouca evidência em relação ao efeito, né, dessas intervenções com crianças. Tá bom? Então, aí vou trazer também aqui de novo, não é uma revisão,
mas é um estudo também produzido aqui pelo nosso Centro de Pesquisa Mente Aberta, que utilizou mindfulness e mindful eating no comportamento alimentar de mulheres de baixa renda com excesso de peso, com a Vera Salvo, né? E aí eu vou mostrar rapidamente também os resultados dessa pesquisa. Então, foi no SUS, né? E foi uma pesquisa bem grande, com uma amostra bem grande, gigante, né? E o que que foi visto nessa pesquisa, né? Que tanto o MBHP, então foram três braços de intervenção, né? O MBHP, o MBEAT com algumas alterações, né? Que foi chamado de MBAT-SP, porque foi desenvolvido em São Paulo, com algumas alterações culturais para a nossa população. E o grupo tratamento usual, tá certo? Então, ela encontrou aí que o MBHP e o MBAT mostraram melhora no comportamento alimentar e na redução da compulsão alimentar nos momentos T1 e T2, que é pós-intervenção imediata e 3 meses pós-intervenção. Não tiveram mudanças significativas no peso ou na maioria dos testes biológicos que foram feitas, e que o MBAT-SP teve um desempenho ligeiramente melhor do que o MBHP na melhoria do comportamento alimentar e na redução da compulsão. Então, finalizando aqui, eu trago, né, que transtornos alimentares são condições complexas que envolvem muito sofrimento e necessitam de abordagens diversificadas para o seu tratamento. Mindfulness e Mindful Eating têm se configurado como opções adjuvantes desse tratamento, mas tudo isso é um campo muito novo, né, necessitando de mais pesquisas. E o que as pesquisas estão trazendo, né, de recomendação, as revisões estão trazendo de recomendação para pesquisas futuras, é que a gente possa, né, desenvolver mais protocolos que acompanhem os participantes por um período mais longo após o término do tratamento, avaliar a quantidade e qualidade das práticas de mindfulness, conduzir mais ensaios clínicos randomizados, comparando as intervenções baseadas em mindfulness com outras intervenções psicológicas e explorar mais os mecanismos de ação de melhoria, né, nessas intervenções. Tá certo? E aí, eu acho que eu consegui um tempinho. O Marcelo vai me dizer que eu falei um pouco rápido para ver se a gente conseguia fazer uma prática de mindful eating com vocês, se vocês quiserem, bem rapidinha. Aqui estão as referências bibliográficas, tá certo? Do meu estudo, dessa aula aqui do meu estudo, ó, da minha aula. Vou deixar aí para vocês nesse QR Code para vocês acessarem e se desfrutarem, né, dos artigos, porque eu acho que o que eu trouxe aqui foi uma pincelada bem pequenininha sobre o tema. Tá bom? E eu estimulo vocês a lerem, a buscarem os artigos, a lerem os trabalhos e se aprofundarem nesse conhecimento, principalmente para aqueles que têm interesse em trabalhar, né, com essa temática. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigada. E aí, Marcelo, me diga aí se dá para fazer a prática ou não, Dá sim, ou se Érica, já fica à vontade. estamos no limite. A gente tem mais 5 minutos, dá tempo de ter umas perguntas? Tem algumas perguntas no chat, mas fica à vontade, você que está na coordenação. Tá, então vamos lá, né? Eu adoro fazer uma prática para que a gente tenha uma noção mais real, né? Do que a gente está vivendo. Vamos fazer uma prática bem rapidinha. Então, eu gostaria de pedir para que vocês adotassem uma postura de prática, que já todo mundo mindfulneiro, né? Já conhece, uma postura alerta, porém confortável, né? E pouco a pouco, vá se conectando com a sua presença, vá se conectando com o seu corpo, deixando reverberar toda a minha fala, toda a fala do professor Itamar, sentindo os pontos de apoio, observando pensamentos, como está o fluxo de pensamento na mente nesse momento, observando emoções e como essas emoções se manifestam.
E gentilmente, pouco a pouco, trazendo a sua atenção para a respiração, deixando ir e ficando apenas no inspirar e expirar. Notando o ar que entra e sai pelas narinas, ou notando os movimentos do seu corpo com a respiração. Não há mais nada a fazer agora, apenas inspirar e expirar. E pouco a pouco, o convite é para que você se conecte agora com os seus sinais internos de fome. E veja se é possível dar uma nota para a sua fome nesse momento de 0 a 10, sendo 0 fome nenhuma e 10 a maior fome que você já sentiu na vida. Mentalmente, vá se conectando com seu corpo e vendo se é possível dar uma nota. Quão faminto estou agora? E em seguida, respondendo mentalmente a mais uma pergunta: como sei disso? Quais são os elementos que me fazem acreditar que essa é a minha nota de fome nesse momento? E pouco a pouco vá se desconectando dessa sensação e se conectando com seu corpo como um todo, incluindo as sensações do seu corpo como um todo, se conectando com a sua presença, se conectando com o ambiente à sua volta. E no seu ritmo, no seu tempo, vá se preparando para finalizar essa prática e abrindo seus olhos quando sentir que está pronto para isso.